Blake Lively and Ryan Reynolds are fighting back against Justin Baldoni's $400 million lawsuit as they're now trying to have the case thrown out, calling it a vengeful attempt to silence Lively after she spoke out about alleged sexual harassment. Justin Baldoni's company is on the offensive once again, this time taking aim at the actor's former publicist. The accusations now against Stephanie Jones are that she is the one responsible for leaking text messages that apparently started this whole legal battle between Baldoni and Blake Lively. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer atualizações de Justin Baldoni e Blake Lively. Será que o nosso Justin teve aí uma perda em todo esse momento do processo? Porque aparentemente, né, óbvio, a gente tem capítulos até a gente chegar no julgamento no ano que vem. Só que parece que a Blake e o Ryan já tiveram ali uma mini vitória. A gente vai contar pra vocês todas as atualizações, desde o Justin movendo de volta o processo contra a sua ex-agente e também toda a repercussão disso pros trabalhos da Blake e do Ryan. O Ryan pedindo pra ser excluído do processo, ou seja, deixando apenas a mulher dele no barco furado, que tá realmente naufragando no mar. A gente tem muitas coisas aí que revelam a verdadeira cara e cor dessas pessoas. Então a gente vai contar tudo aqui pra vocês. A gente vai falar também de um documentário. Sim, gente, teve documentário do caso Diddy. Vamos fazer um documentário agora de Luigi Mangione, o moço que atirou no CEO. E aparentemente também já estão cozinhando aí um documentário He Said, She Said sobre Blake e Justin. A gente vai contar tudo pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 600k. Sim, gente, nos ajuda a chegar nessa marca que vai ser muito importante pra gente. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, a gente sabe que tá todo mundo investido nessa treta que não acaba nunca entre Justin Baldoni e Blake Lively, que começou no ano passado. A gente tem a playlist aqui, vai assistir tudo se você não tá por dentro dessa história. É uma história que já teve milhares de capítulos e, obviamente, muitas pessoas estão perdidas, às vezes perdem um capítulo dessa história, perdem um capítulo ou outro. Vai na nossa playlist pra você entender. Por terem vários capítulos, já estão produzindo um documentário. Sim, gente, um documentário contando toda essa trajetória, toda essa briga desde o início. O nome do documentário vai ser He Said, She Said, ou seja, disse-me disse, que é essa expressão nos Estados Unidos, em inglês. Vai ser vinculado pela Max nos Estados Unidos, mas sem previsão pra chegar ainda aqui no Brasil. E a gente sabe como é que são essas coisas, né? A gente não sabe se a gente vai conseguir ver. E a gente às vezes quer muito ver um programa, mas que não tá disponível pra gente. Isso pode ser um problema, mas a solução a gente já tem. Ela se chama Surfshark. Sim, gente, Surfshark é um VPN maravilhoso que te ajuda a assistir conteúdos que não estão disponíveis na sua localidade. Tem coisa mais chata que quando você descobre uma série ou um filme, você vai... Ah, meu Deus, tem naquele stream, mas não disponível na minha localização. É muito chato. E com o Surfshark você consegue mudar a localização do seu IP e acessar conteúdos no mundo todo, mas não só isso, tá, gente? É uma ferramenta maravilhosa pra pesquisa. Sim, gente, vocês conseguem encontrar preços mais baratos para as coisas que vocês estão procurando. Por exemplo, você quer fazer uma viagem maravilhosa, vocês conseguem encontrar passagens, hotéis, aluguel de carro, tudo que você precisa mais barato. É só você novamente trocar a localização do seu IP para você encontrar ofertas de vários lugares do mundo. Sem contar a segurança, tá, gente? Porque, óbvio, quando a gente tá ali mexendo na internet, mudando nossa localização de IP, a gente pode, se não tivermos o Surfshark, nos expor a malwares, a vírus e, quem sabe, até expor os nossos dados. Mas com o Surfshark não, você tá com um serviço 100% seguro, tá? Você pode confiar que todos os seus dados, sem contar o seu computador, seu firewall, tudo vai ficar seguro, porque, olha, eles te garantem esse serviço. E eles garantem não só isso, mas também uma oferta especial pra vocês, porque eles não gostam só da gente, eles também amam os nossos seguidores. É só vocês clicarem aqui embaixo no link da descrição que vocês vão ter 4 meses adicionais. E se cancelarem em 30 dias, a Surfshark devolve o seu dinheiro. Eles têm essa política, se vocês não gostarem do produto, mas a gente duvida muito. Vocês sabem, eles são dos nossos parceiros mais antigos. Não tem nada que a Surfshark não nos ajude pra trazer pra vocês. Por isso que a gente sabe de todas as fofocas, que a gente consegue vê-las de qualquer lugar daqui da nossa casa. Então acesse o link aqui e garanta 4 meses adicionais de Surfshark com a nossa oferta especial. Vocês vão amar. Enfim, esse documentário vai ser muito maneiro. A gente tá ansiosa pra assistir. Ainda mais que a gente cobriu cada passo desse caso. Mas vamos continuar com mais atualizações, tá, gente? Porque dessa vez Justin Baldoni deu mais um passo judicialmente falando. Lembra no ano passado, quando o Justin Baldoni foi primeiro
primeiramente processado ali pela Blake Lively, na sua queixa com o The New York Times. Logo depois ele também foi processado pela sua ex-assessora de imprensa, a Stephanie Jones. O que a Stephanie Jones estava alegando na época? Bom, gente, tem uma mulher, a atual assessora de imprensa do Justin Baldoni, que é a Jennifer Abel. Ela trabalhava na agência da Stephanie Jones, que agenciava o Justin Baldoni. Então, a Jennifer já trabalhava com o Justin naquela época mais diretamente, mas associada à empresa da Stephanie Jones. Vocês estão pegando? O que a Stephanie alegou, gente, é que a Jennifer Abel teria pegado informações privilegiadas e tudo que ela aprendeu ali na empresa dela, levado para o Justin Baldoni, tirado ele da agência e os dois começarem a usar todos os conhecimentos que eles aprenderam na empresa da Stephanie por si só, na carreira dele, sozinho, e ela se sentiu lesada. Vocês estão entendendo? Foi isso que ela alegou na época. Agora, o Justin Baldoni tá com uma outra narrativa. Ele tá dizendo e culpando a Stephanie Jones pelo vazamento de mensagens pessoais do Justin e sua equipe. Porque quando a gente teve a primeira queixa da Blake, ela mostrou pra gente algumas mensagens de texto que foram trocadas entre a equipe do Justin Baldoni e ele pra poder embasar a acusação de que eles estavam difamando o caráter dela publicamente na mídia, que eles tinham essa campanha de difamação. Então a gente sempre se perguntou como que essas mensagens chegaram até a Blake Lively, como que ela descobriu isso. Como é que ela adquiriu essas mensagens? Como ela adquiriu essas mensagens. E pelo visto, nesse processo, o Justin está acusando a Stephanie Jones de ter vazado essas mensagens para a equipe da Blake. Ele tá acusando ela de ser a cúmplice que trouxe essas mensagens aí à luz, fora de contexto, pra piorar a situação, deixando ele em maus lençóis, sendo que agora que a gente tem toda a história no site, né, que a gente tem todas as emendas das queixas, a gente também tem todas as provas, pelo menos do lado do Judge, a gente sabe que esse grave erro, até mesmo do New York Times, de não fazer um vetting, de não vetar todas as informações, trouxe ele pra todo esse imbróglio e confusão que causou muitas perdas pra ele, porque ele, dentro da Wayfair Studio, estava aí realmente bucado pra trabalhar em vários próximos projetos que estão todos engavetados no momento. Então, se a Stephanie Jones foi uma das cúmplices da Blake pra pegarem todas essas mensagens, né, adulterarem o sentido delas, ela tem que realmente responder judicialmente. Falando ainda em Justin Baldoni, a gente tem algumas atualizações do processo dele. Ele, além de estar processando a Stephanie Jones e a Blake Lively e o Ryan Reynolds, ele também tá processando o The New York Times por difamação, né? Agora a gente já pode dizer que são sete, gente, processos sendo movidos em toda essa história, né? Começou assim com a Blake e o The New York Times ali com a queixa pro Justin, que depois se tornou, tipo assim, de volta uma queixa pro The New York Times, pro Ryan Reynolds, pra Blake Lively, agora pra Stephanie Jones. Eles também estão processando as Leslie Sloan, que é a pior da Blake Lively. Também tem aquele moço daquela agência que foi acusado pela Blake Lively dentro do artigo do New York Times, que tá processando ela. E são 8, porque ainda tem o processo da Stephanie Jones contra a Jennifer Abel e o Justin Baldoni. Gente, só que pra vocês acompanharem toda essa trajetória mesmo, que é muita coisa. Mas continuando, né, tem esse processo que o Justin tá movendo contra o do New York Times, mas pelo visto, esse processo do Justin não vai pra frente. O New York Times já pediu pra ser retirado dessa narrativa, com a prerrogativa de liberdade de imprensa, e pelo visto, ao que tudo indica, o juiz deu a entender que o New York Times vai ser liberado das acusações, sim. Então, assim, é uma vitória pro The New York Times e, querendo ou não, acaba sendo uma perda pro Justin Baldoni no meio disso tudo. Gente, é por isso que, tipo assim, eu acho que eles deveriam regulamentar um pouco melhor algumas coisas que a imprensa tem direito de falar ou não, porque é complicado, né? Tipo assim, eu não quero regulamentar a imprensa, não é isso que eu quero. Mas aquela coisa, o The New York Times já sabia que eles não iam cair, porque a última vez que eles tiveram um processo movido contra eles tem, tipo assim, 50 anos, que eles não perdem nada. Eu duvido muito que não tenha, pelo menos, passado um erro ou outro em 60 anos de publicação, porque isso acontece, são erros, não somos pessoas. E não só porque a gente não faz pesquisa direito, porque às vezes os fatos que chegam até nós são mentira. Então tem várias coisas que podem acontecer, mas é isso, né? A gente não sabe também até que ponto a gente não tem que melhorar. E às vezes é um parafuso pra apertar, não é nem tipo assim, pra censurar a imprensa. Não é isso que eu acredito. Não, mas talvez tenha alguma coisa que dá pra mudar pra tornar isso mais afiadinho. Aham. Não sei. E a gente teve algumas acusações vindo a público contra o Justin Baldoni, de pessoas, de ex-funcionários que trabalharam com a Wayfair Studios. Eles acusaram o Justin Baldoni de criar um ambiente de trabalho tóxico e com uma falsa positividade, usando muitos dos argumentos que a gente já tinha falado em vídeos anteriores aqui, como, por exemplo, falaram no artigo do Hollywood Reporter que o Justin Baldoni tem uma religião específica chamada Bahá'í e que ele meio que impõe práticas dessa religião durante o trabalho e as filmagens dos projetos que eles direcionam. Então que os funcionários ficam muito desconfortáveis e que, na verdade, isso é só muito tóxico pra todo mundo que tá trabalhando ali. Só que essas alegações
alegações tiveram uma resposta de outros funcionários também que trabalharam com o Justin, falando que não tem nada disso, que na verdade ele é muito criativo e ético. O que a gente consegue ver aqui, gente, na verdade é... O Justin, ele deve ser aquela pessoa mais zen, assim, vamos fazer uma roda, um sarau aqui. E a gente, quando vê BBB, tem gente que adora, acha maravilhoso, e tem gente que acha um saco. Exato. Então, eu acho interessante também que, tipo assim, o documentário vai se chamar Disse-me Disse, tipo, He Said, She Said, porque é uma guerra desse tipo de narrativa. Eu acho que ao fundo da história, o maior problema que a gente tem que analisar mesmo é: houve uma tentativa de difamação do Justin, ou de roubarem o filme dele, uma coisa antiética, por trás dos panos e criminosa, ou no lado da Blake Lively acusando o Justin, houve mesmo assédio sexual. Eu acho que isso tem que ser o grande enfoque das investigações pro julgamento. Mas todos esses outros capítulos, gente, são coisas passíveis apenas de você virar a página. Exatamente. São opiniões. Eu não acho que ninguém tem que ser crucificado por ser chata, ou por ser malinha, ou por ser, você tá entendendo? Uma pessoa que, tipo assim, Ela é roots, ela é da natureza e ela faz sarau. você tá entendendo? Eu acho que a gente não pode deixar também essas outras coisas que a gente vai comentar, porque estão acontecendo em volta do caso, tirarem o nosso foco do caso. Do lado a gente tem pessoas que podem estar difamando um homem injustamente e que fizeram de tudo pra cercear o controle criativo de um filme que ele financiou, e do outro a gente tem um homem que supostamente cometeu assédio sexual. Então é nisso que a gente tem que focar, porque essas outras coisas eu acho que são só, tipo assim, curtinho de fumaça. Exato. Mas continuando de possíveis exposed de ex-funcionários do Justin Baldoni, o LA Times revelou um processo antigo movido em 2020 contra a Wayfarer Studios por discriminação racial. E esse processo foi movido por um homem chamado Shane Norman, que é ex-executivo da empresa, e ele alegou que enquanto trabalhava na empresa ele teve várias promessas de crescimento na empresa e de estabilidade na carreira, só que ele foi demitido pouco tempo depois, e ele alega que foi por motivos raciais. Na época, eles entraram em um acordo ali e parece que a Wayfarer pagou $150 mil pro processo não ir pra frente. Fizeram um acordo ali, basicamente, entre as partes. A Wayfarer Studios pagou para o Shane e foi isso que rolou, foi essa conclusão do processo. Mas enfim, isso agora voltou à tona. É porque é estranho, porque toda vez foi isso que aconteceu com o Diddy. Quando ele, tipo assim, fez esse acordo com a Cassie, foi quando a galera começou a ficar suspeitando dele. Então isso não é um bom movimento pra Wayfarer de se ter no histórico mesmo, não. Exatamente. Agora, voltando para o lado da Blake Lively, o que tá acontecendo do lado de Blake e Ryan? Bom, gente, falando em exposed, basicamente rolou um exposed bizarro da Blake Lively recentemente nas redes sociais. O que aconteceu? Uma menina chamada Kate, ela não é criadora de conteúdo, ela não é famosa, ela é apenas uma pessoa normal vivendo, tava com a sua mãe em um hotel, fazendo uma viagem de mãe e filha, e ela viu a Blake Lively nesse hotel lá em Nova York. E ela ficou tipo assim, meu Deus, é a Blake Lively. Filmou ali rapidinho, mostrou pra galera ali nas redes sociais dela que era a Blake Lively. E pouco tempo depois ela alega ter sofrido ameaças veladas da Blake e da equipe da Blake por causa dessas filmagens que foram feitas dela dentro do saguão do hotel. Então ela falou algumas coisas sobre isso nas redes sociais, foi aí que ela ficou mais conhecida, que ela falou, não, eu preciso falar desse caso, eu preciso falar desse momento. Ela não só contou o relato, mas ela trouxe pra gente que enquanto ela tava expondo o que aconteceu com ela nas redes sociais, várias contas ligadas à Blake Lively e contas anônimas esquisitas começaram a ver os stories dela, e ela achou isso muito esquisito, porque tipo assim, por que pessoas ligadas à Blake estão vendo meus stories, sendo que eu não sou uma pessoa famosa e conhecida? O que tá acontecendo aqui? Vamos assistir o relato dela aqui? My mom and I had just checked out of the hotel. Everything seemed like kind of normal, except for, you know, the whispers and the commotion was still going on, which is to be expected when there's a celebrity staying there, I guess. So we walk outside. The valet person has our car ready to go. We, you know, walk up to the car, start loading up, and all of a sudden I heard somebody say hi to me, and it sounded like a woman's voice. So I looked up, and shockingly, it was Blake Lively. She said hi to me to get my attention so I would look up at her, and I, like, you know, instinctively just said like hi back because, you know, like what do you say? She has her phone up recording us. Her and then her security guard comes out. They start circling my mom's car, getting the car on film, the license plates, our faces, everything. Like, just like, it all happened so fast. That's when I noticed that I started getting strange views on my stories. Like people that didn't follow me and that like I didn't recognize. This was the first person I noticed. So it says right there, Hotel GM. So I was like, that's weird. So I was like, I wonder if she's like connected to Hotel 1928 somehow. Searched her on Google, and she came right up. On LinkedIn here, so you can see her name there, Hotel General Manager at Hotel 1928. So I was like, what the heck? Like, why is the GM of the hotel
looking at my stories. That's when I also noticed that there was incognito accounts that were starting to pop up looking at my stories too. I was like sharing things here and there. You can go look at my Instagram highlight. I was just kind of, talking about the case and just things in general, trying to make connections. Like, so these started popping up, viewing my stories, and I was like, this is weird. So I started like hiding them all and blocking these people because I was like, this is super weird. Like, why are these people that I do not know stalking me? So this was one of the things that I shared on my stories. I just like was looking for, things that I thought were interesting on just Google. So this one says, Blake Lively and Ryan Reynolds don't use nannies for the 4 children. This looked like it was, this is like a recent thing, recent article or whatever, basically just praising them for not using nannies. And I thought this was so interesting because they were very clearly with nannies on this trip. This person pops up having viewed my stories. So curious, of course, because I didn't know this person. She kind of resembled like one of the nannies that we saw with the kids. And I was like, there's no way. Like, there's literally no way that Blake Lively's nanny would be looking at my Instagram stories. Searched her name on Facebook. This came up right away as public information. Works at nanny, household manager, family assistant. Then I see this person named Molly Sage pop up on my views. I was talking with my friend about it. And then she goes to Blake Lively's page and searches the name. And sure enough, Blake Lively follows her. Then after a quick Google search, my friend found that she is literally Blake Lively's social media person. This account looked at my stories, all of them. And again, it popped up as like potential spam. Mommy vacay married on 11/11/23. So if you don't know, my wedding date was 11/11/23. And the reason for our stay on our reservation with the hotel was like a mother-daughter, mommy-daughter vacation. I'm not sure exactly what words my mom had put on there, but this made it very clear that the Hotel 1928 staff had given all of our personal information to Blake and her team, and they were now using this against me as like a scare tactic or, whatever, but this was very clearly now like bullying and harassment from Blake Lively and her team. Reposted the selfie, and I put basically called them out because I, picked up on what they were doing. So they were naming their stalking pages after like what I was posting basically. So then after I reposted that selfie, this account popped up, fat and not fabulous. This was like uncalled for. Like, seriously, you're gonna call me fat? Like, really? After you just put in your complaint against Justin Baldoni, something about a comment he made about your weight? Eu acharia que era tipo assim, meu Deus do céu, a galera também se apega em coisas bobas e é uma coincidência. Mas como a gente tá vendo que, tipo assim, TikTokers que não tinham nem 5 mil seguidores foram mencionados por nome nos complaints, né, das queixas da Blake Lively, realmente, como isso é uma guerra de PR, isso é uma guerra literalmente, gente, eles estão pegando contas pequenas no TikTok, eles estão pegando contas fakes no Twitter. É nesse lugar do quarto poder da internet que houve o maior enfoque da suposta difamação para com a Blake, faz todo sentido, porque esse é o processo. Esse é o processo. O processo é contas falsas e contas de bot, contas de não sei o quê, que se uniram para manchar a Blake Lively numa grande campanha de difamação financiada pelo time do Justin Baldoni. Então isso que tá acontecendo é as próprias supostas táticas do Justin Baldoni, é silenciar essas pessoas, botar medo e realmente fazer todo esse assédio moral. É, porque faz muito sentido. Tipo assim, várias pessoas ligadas à Blake, tipo assim, vendo nada dos stories dela e coisas parecidas com eventos que aconteceram com ela, tipo casamento, viagem de mãe e filha. Gente, esse caso todo é uma coisa meio Free Britney. Se você não sabe o movimento Free Britney de libertação da Britney, era assim, tinham 2 pessoas que eram muito fãs da Britney, que tinham um podcast sobre tudo relacionado à Britney, que começaram com essa teoria da conspiração de que talvez ela tivesse uma conservadoria ditatorial. Era uma grande piada na cultura pop, e olha só, era verdade. E aconteceu assim também, gente, o que tá acontecendo com o Blake Lively e o Justin Baldoni? Será que é porque ele não quer promover porque ele era um abusador no filme? O Link odeia ele. E aí, do nada, olha isso, realmente era tudo verdade. Então, realmente, isso aí, eles estão fazendo essa mesma tática pra silenciar essa menina. Agora, que coisa ridícula. Ai, gente, sério, tudo isso porque a menina tava lá filmando ela no hotel. Você é uma celebridade, Blake Lively. Absurdo. As pessoas vão te filmar. Agora vamos falar da vitória que Blake e Ryan conseguiram em cima do time Justin Baldoni. Há um tempo atrás, a gente já tinha falado com vocês que a Blake e o Ryan tinham pedido uma gag order, que é uma ordem de silêncio, pra silenciar a parte, né, o lado do Justin Baldoni, pra eles pararem de divulgar provas, de falar, colocar o processo online, de divulgar pro público as informações que eles tinham
existiam no processo. E vocês têm percebido que a gente não tem visto mais o Brian Friedman ou atualizações no site do Justin, a gente não tem mais tido vídeos bombásticos e coisas do tipo, porque essa foi a primeira vitória de Ryan Reynolds e Blake Lively. Eles conseguiram que o juiz pedisse que a equipe do Justin parasse de divulgar essas informações confidenciais do processo, dizendo que isso poderia influenciar a opinião pública quanto a isso. Então, até porque o júri ainda não foi selecionado e o júri tem que ser totalmente imparcial. E se a gente ficar sendo contaminado nesse último ano só pro time do Justin, talvez o Ryan e a Blake não tenham um julgamento justo. Eu não sou totalmente contra isso, porque é isso, o que é justo é justo, porque, tipo assim, se a lei não funcionar pra eles só porque eu tenho ranço deles como pessoa, por exemplo, uma hora não vai funcionar pra mim. Eu acho que é certo, a lei funciona por um motivo. E a gente também já teve a versão suficiente do lado do Justin pra gente saber se a gente ficaria do lado dele na opinião pública ou não. Então eu acho que é isso, né? Não é uma coisa que também vai mudar o que as pessoas que já consumiram os conteúdos vazados pelas partes pensam. Agora, vamos falar um pouquinho sobre casamento de Blake Lively e Ryan Reynolds, porque eles sempre pareceram uma equipe muito unida, que eles estão juntos o tempo todo, que eles fazem tudo juntos, eles estão no projeto um do outro sempre, que tipo assim, eles são um duo, uma equipe mesmo. Assim, eles sempre foram convidados do Met Gala, eles sempre apareceram, eles sempre quebravam, principalmente a Blake Lively, a internet com os looks bonitos e maneiros e tal. E esse ano o Met Gala tá chegando e parece que a Blake e o Ryan não estarão presentes lá. Então assim, é um lugar que eles já quebraram a internet algumas vezes, todo mundo meio que esperava ver o casal em todos os Met Galas e agora eles, pelo visto, não vão estar presentes lá. Porque da última vez que eles tentaram, tipo assim, ver como é que o público tava pensando sobre eles foi no SNL e dando o que deu, né? A galera abominou a piadinha do Ryan, o senso de humor fora de lugar. Então eu acho que eles fazem bem de se resguardar a imagem, descansar a imagem, sabe? Eu descansaria minha imagem esse ano inteiro. Eu também. Apareceria muito pontualmente aqui ali no Instagram, só pra não pagar de vencido, porque você tem que também mostrar uma fronte unida pro público, mas muito pouco. É sem afrontar demais também, assim. Sim. Sabe? Agora a gente tá tendo uma outra atualização também que parece que o Ryan Reynolds tá pedindo pra ser retirado dessa narrativa. Que ele nunca pediu pra fazer parte de conversa, fazendo a Taylor Swift. Pediu pra ser retirado do processo, gente. Querendo deixar a sua mulher, assim... Sozinha, a ver navios, sozinha no meio do oceano. A Blake também pediu pra ser retirada, né? Na verdade, pediu pro processo ser arquivado. É isso que ela tá pedindo. Nossa. Mas o Ryan pediu especificamente pra ser retirado do processo, dizendo, segundo ele, que não tem nada a ver com isso. Bom, vamos ver aqui um criador, o Be Better, que tá cobrindo muito essas coisas. Ele trouxe uma parte do documento do Ryan Reynolds pedindo pra ser retirado e eu achei muito interessante a forma como ele escolheu redigir, né? Bem a cara do Ryan. This entire document was written in such a bizarrely immature way. I'll give you an example. Like, the way that they use rhetorical questions really stood out to me. So, for example, they said, so what does Ryan Reynolds have to do with that? Legally speaking, other than being a supportive spouse who witnessed the first-hand emotional and financial devastation Miss Lively has suffered? ? Nothing. They bolded it. Mr. Reynolds is a defendant in this action for one reason and one reason only, because billionaire Steve Sarowitz promised to spend $100 million to ruin Miss Lively and Mr. Reynolds' life. Wow, that time they didn't do a spelling error. I'm really impressed. So I don't even need to spend any more time on this. He quotes Mean Girls, then he says, it is in essence a burn book. And then they continuously use Justin Baldoni's quotes against him by saying, Ryan Reynolds is the one who is confident enough to listen to the women in his life and hold other people accountable and stand with her. So they're trying to make Justin Baldoni seem like a hypocrite. It's so tired, it's so boring. Ele falando de meninas malvadas num processo judicial me pegou muito. Pelo menos uma coisa a gente pode falar sobre o Ryan Reynolds, ele é aquilo ali, né? Ele é aquilo ali que ele é mostra autêntico, mesmo, pelo menos, né? Pelo a gente menos. só não sabia que ele também tinha essa face nefasta, que era extremamente abusivo com mulheres e coisas do tipo, mas, pô, ele é aquilo mesmo, né? A man child, ó, quase 50 anos, se recusa a crescer. Não tá nem aí, tá fazendo um processo super sério, participando de um processo super sério, tá falando de meninas malvadas. Olha, sinceramente, Deprimente, gente, é isso. O que vocês acham desse caso todo? Se tiver outras coisas, a gente vai cobrir, vocês sabem disso. Vai seguir a gente nas redes sociais. O tour de sempre. Um beijo. Tchau!